Uau! Bom dia! Que honra estar aqui, demais. Primeiro porque é uma honra gigantesca fazer parte de um projeto de alguém que eu admiro muito e que vocês também admiram, que é Júlio Volpi. Depois, pela oportunidade de poder rever, e eu contei por alto, viu, Júlio, dezenas, com S, de pessoas que eu tive o prazer de cruzar, né, e de compartilhar a jornada Brasil afora. E mais especial ainda porque estar aqui, neste lugar, nesta posição, falando sobre o que eu vou falar, conversa hoje diretamente com o meu propósito de vida. E eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre qual é esse propósito, né? E eu ia dizer para vocês já no começo que falar aqui depois de Isa e depois de Pedro era uma grande responsabilidade. Mas aí eu olhei para o lado e vi que Fabrício estava lá e falei, meu Deus, não posso usar a palavra responsabilidade, porque eu e responsabilidade temos um caso assim muito antigo. Então eu vou dizer que é um grande desafio, eu me sinto desafiada, viu, Fá, a estar aqui falando depois de Isa e de Pedro. E também eu não vou ficar 30 segundos, nem 60 segundos nervosa, podem apostar que eu vou ficar os 28 minutos e 35 que está faltando ali, porque o desafio é grande, né? E eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre mim. Eu trouxe essa imagem, e aí já tem um estereótipo aí de liderança feminina, né? Quando você joga lá na inteligência artificial e você pede uma executiva, vem aí esse estereótipo de uma mulher alinhadíssima, magérrima, loira, bonita, e vocês vão ver as próximas também nesse estereótipo. E eu briguei bastante com diversos aplicativos de inteligência artificial para buscar, né, personagens distintos e não encontrei. Então, eu trouxe de propósito, né, com intencionalidade, para vocês verem como e não é equidade de gênero que a gente vai falar, né? Mas como são poucas as mulheres e por isso faltam padrões, inclusive para a inteligência artificial. Eu gosto de usar alguém fazendo malabares ou equilibrando pratos para me apresentar, porque eu, assim como todos vocês, não é uma exclusividade das mulheres, né? Desempenho diversos papéis. E o meu grande desafio é equilibrar esses papéis no dia a dia, né? Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou estudante, eu sou, inclusive, superintendente na Caixa hoje, né? E a grande dificuldade que a gente tem é equilibrar esses papéis. O grande segredo é quando a gente se dá conta que tudo bem, de vez em quando, um prato estar em desequilíbrio, né? Isso é que faz a diferença, esse estalar de dedos, assim, de repente soar no ouvido e a gente entender que está tudo certo, que não vai ser possível sempre os pratos estarem em equilíbrio, os papéis estarem em equilíbrio o tempo inteiro. Então, para ser uma liderança feminina, a gente não precisa ser uma super-heroína. A Isa falou sobre isso, né? Que o líder super-herói já não tem mais espaço. Então, para ser uma liderança feminina de destaque, a gente não precisa ser uma super-heroína. Aliás, a gente não é, a gente só vai se dar mal se a gente achar, né, que tem algum superpoder para estar lá. Eu sou filha de pais adolescentes. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. E a minha primeira infância fui criada pela avó. E eu questionei muito, era a única criança, né, no meio de adultos, porque as crianças, na verdade, eram os meus pais. Não é? Eu questionei muito a ausência da minha mãe, porque ela estava na fase de estudar, ela estava na fase de formar, então trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. E eu questionava essa ausência. E a minha avó dizia, fofinha, você tem que dar orgulho para sua mãe, porque ela está fazendo o máximo por você. E aí surgiu a minha relação com a responsabilidade. E eu brinco com o Fabrício, porque uma vez eu fazia um processo com ele, e aí ele propôs uma dinâmica comigo, e ele disse assim, eu vou te falar uma situação e você me fala uma palavra que vem na sua mente.
Aí ele disse assim, a sua relação com a sua filha, responsabilidade. A sua relação com seus pais, responsabilidade. A sua relação no seu casamento, responsabilidade. Tudo era responsabilidade. Aí ele falou assim, filhota do céu, onde é que está o amor aí nessa relação? Onde é que está? Tudo era responsabilidade, mas claro, eu tive que assumir a responsabilidade desde pequenininha, porque eu tinha que dar orgulho para minha mãe. Né? E aí, como é que eu fiz isso? Hoje eu tenho 23 anos de banco e 21 anos de gestão. Por que eu digo de gestão 21? Porque de liderança desde pequenininha. Para poder dar o orgulho que eu era desafiada a dar, eu tinha que buscar posições que me desafiassem. Então, como a minha avó era muito religiosa, rigorosa na igreja, eu ia ler a missa. Que ninguém queria ler na missa. Eu ia ler a missa, tinha que subir uma escadinha para alcançar o microfone para ler a missa. Eu era que apresentava o trabalho da escola. Então, você vai se colocando em situações desafiadoras de exposição e você vai lidando com isso e vai assumindo liderança. E aí a responsabilidade conversa comigo desde pequenininha, né? Então, lá naquele momento é que o Fabrício me desafiou a entender de onde que vinha tanta responsabilidade, né? Porque essa responsabilidade ela foi funcionando enquanto eu tinha só o papel de filha e de irmã, aí entra no mercado do trabalho, é mais um papel, mas quando chegou a maternidade, eu sou mãe da Maria de 18 anos e da Maria Alice, que é um anjo no céu, quando chegou a maternidade ficou muito mais difícil equilibrar os papéis. E aí a responsabilidade ela passou a ser vista como algo que tinha que ser compartilhado e não assumido sozinho. Então, para estar na posição que a gente está hoje, a gente tem que entender que a gente não vai equilibrar os pratos em 100%, que de repente, de vez em quando, uma bola vai cair sim, quando a gente está fazendo malabares, e que a gente precisa distribuir, que a gente precisa dividir as responsabilidades. Né? E a gente quer fazer tudo sozinho. E aí a gente vê que não dá conta. E aí a gente se frustra. Né? Como eu falei no início, todos nós temos diversos papéis. Acho que a diferença das mulheres é que elas se cobram sobremaneira pelo equilíbrio desses papéis. Aí que mora o perigo, né? Porque aí lá na frente, quando a gente vê que não vai ter condição de equilibrar tudo, a gente cai no burnout, como a Isa trouxe antes, né? Ainda, falando dos meus papéis aqui, falei do papel de filha, né, da responsabilidade que vem da criação. Como a minha mãe tinha essa rotina de trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite, vai fazer faculdade ainda, como quando a gente era pequeno, eu lembro de uma vez que eu pedi para o meu pai assim, que eu precisava de dinheiro para comprar uma borracha. E ele me disse, borracha para quê? Borracha só para quem erra? No auge da sua sabedoria, né? Vejam de onde vem a carga que a gente carrega da responsabilidade, né? Então, não é à toa que eu era a primeira aluna da escola, né? Borracha é só para quem erra. Chegava em casa com 9, minha mãe dizia, existe o 10. Né? E a gente segue comportamentos. A minha mãe foi a pessoa que quebrou o comportamento da nossa família, né? Você olha, um vai seguindo o padrão do outro, e a minha mãe foi a pessoa que estudou. E eu acho que a quebra de padrões, ela acontece através da educação. A educação é que quebra os padrões, né? Quem conhece vai concordar, e quem não conhece, vou sugerir que assista. Tem um vídeo no YouTube, chama Vida de Maria, uma animação de 8 minutos. Mostra exatamente como é quebrar padrões através da educação. Hoje, líderes que eu conheço, mulheres, elas sempre têm uma história de alguém que na família quebrou o padrão, né? Na minha família foi minha mãe, mas, claro, tem o ônus e tem o bônus, né? Eu vi um modelo diferente aí de mulher, que fui seguindo e fiz totalmente diferente com a minha filha, sabe? Quando ela vinha com o 9 da escola, eu dizia, nossa, parabéns, o que faltou para tirar 10? Né? Então, assim, não é simples, não é fácil, tem que ter muita intencionalidade, e essa intencionalidade precisa ter também para a gente começar a abrir espaços e as mulheres poderem ocupar as posições de liderança. Ainda nos papéis aqui,
eu quero falar sobre as redes de apoio. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre rede de apoio, né? Que é preciso para a gente poder se sustentar aqui numa posição de liderança. E eu quero trazer o sentido da rede de apoio para a rede de apoio daquela que está do seu lado, que te dá o suporte. Porque a rede de apoio, ao longo da jornada, da carreira, ela muda de necessidade. Quando os filhos são pequenos, eu preciso de alguém que pegue na escola se tiver com febre, né? Mas depois a rede de apoio é outra. Para eu assumir a posição que eu tenho hoje, eu mudei de Blumenau, em Santa Catarina, para Rio Branco, no Acre. Foi lá que a oportunidade que eu buscava existia, né? E quem foi comigo foi meu marido. Meu marido que me deu o suporte e que me dá o suporte, até hoje, nas pequenas sutilezas. Ainda há pouco a gente estava sentado ali atrás, e a Isa falou sobre vulnerabilidade, a Isa falou sobre cuidado, e a Isa falou sobre liderança transformativa, várias coisas que eu não estou falando aqui no conceito, mas estou dando alguns exemplos. E aí eu cutuquei meu marido e falei assim, nossa, a Isa está falando tudo que eu tenho anotado aqui para falar. Daí ele me disse assim, que bom, né? Imagina se o que você tivesse para falar fosse tudo o contrário dela. Ia ser... É esse tipo de pessoa que a gente precisa ter do lado. Porque para chegar aqui onde eu cheguei, a gente precisa ter suporte, a gente precisa ter apoio. O primeiro namorado que eu tive, ele nem sabe disso, vou contar para vocês agora, esse segredo. O primeiro namorado que eu tive, sabe por que eu levei um pé na bunda? Porque eu entrei na Caixa e com 6 meses de Caixa surgiu uma prova, que era escrita à época para poder ser gerente. Eu não tinha nada a perder, fui lá e fiz a prova. E passei nessa prova. E aí eu ia fazer as próximas etapas e realmente eu virei gerente 1 ano depois. E aí ele disse para mim assim, não vai mais dar certo esse relacionamento, porque você vai ganhar mais do que eu. E ele me deu um pé na bunda. Entendeu? Hoje eu agradeço a Deus que, né? Porque não precisa desse tipo de pessoa do lado. Né? Depois, mais à frente, eu tive um relacionamento fracassado, porque um dia o meu namorado olhou uma foto assim minha com os colegas do trabalho e falou assim, nossa, mas só tem você de mulher? Ai, e aí você viaja e aí você sai pro happy hour e só tem homem. Né? Não vai dar certo. Realmente não deu certo. Né? Por que eu estou falando isso? Não porque a gente precisa encontrar alguém que faça a mala e vá para o Acre. Né? Mas porque a gente pode escolher as pessoas que estão do lado da gente. E que para sustentar e dividir a responsabilidade, a gente precisa ter pessoas que nos admirem, que nos apoiem, que nos suportem no sentido de dar suporte. Assim como eu tenho certeza que o Denis faz para a Dani, que o Davidson faz para a Michele, que o Fabrício faz para a Vanessa, que o Robson faz para o Júlio. Essas pessoas a gente pode escolher. Né? E aí o meu papel de esposa ele é bem recente, né? Porque eu fui casar já era quase 40, também, né? E ainda foi uma condição, porque assim, eu estou quase fazendo 40 anos, ou a gente casa logo, né? Ou eu não caso mais, e aí deu certo. E aí esqueci de falar do exemplo lá do salário, né? Do primeiro namorado que disse que não dava certo porque eu ia ganhar mais. Eu tenho certeza que o meu marido não se importa por eu ganhar mais. A preocupação dele é como ele faz para eu gastar menos. Não é? Não estou mentindo, né? Então, assim, isso a gente pode escolher pessoas para estar do nosso lado que realmente nos apoiem. E eu gosto de falar isso porque numa primeira oportunidade que eu tive de falar para um time assim, de 80 pessoas, as meninas estão me vendo, elas vão saber onde foi, né? Que eu falei sobre isso, um tempo depois um colega homem veio e me disse que eu precisava muito ter ouvido isso, porque eu percebi que eu estava sendo âncora para minha esposa. Então é importante a gente parar para pensar se a gente está admirando, impulsionando ou se a gente está segurando. Né? Então essa é a Dayana que é mãe, que é filha, que é esposa, que é estudante, né? Sou mãe da Maria, que tem 18 anos, já falei, mãe da Maria Alice,
e a Maria Alice é que faz com que eu esteja aqui. A gente descobriu a Maria Alice quando eu já tinha 41 anos, e logo no início da gestação a gente descobriu que ela tinha síndrome de Down. E nós nos propusemos a ser grandes defensores da inclusão, porque a gente sabia que ia ser um grande desafio fazer com que a nossa filha não tivesse barreiras, que a nossa filha fosse aceita, que a nossa filha não tivesse dificuldades. Mas a Maria Alice não pôde ficar conosco, ela ficou 5 dias apenas, e eu me perguntei muito tempo sobre por que isso, né? Por que isso tinha acontecido? Por que ela nos escolheu e ela não deixou a gente, ela não ficou aqui para a gente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer? E aí um dia caiu a minha ficha de que eu tinha outra oportunidade, que eu representava um outro grupo que também era minoritário, um outro grupo que também tinha dificuldade e que eu tinha a oportunidade de ser ouvida. Então, por isso que é muito honroso para mim estar aqui, porque isso faz parte do meu propósito, que não é defender a Maria Alice que não está aqui, né, com a deficiência dela, mas que é defender um espaço para que cada uma que queira estar aqui possa estar aqui, né? Dizer que não é fácil, mas é possível. E aí eu quero mostrar aqui uma outra executiva para vocês. Vamos ver aí, ó. Para mostrar como é que é o sistema, né? Como é que é o sistema de ser uma liderança feminina no mundo corporativo hoje, né? O sistema é esse muro aí. E é isso mesmo. É uma metáfora, mas que vocês já podem ter ouvido de outras formas, né? Um teto de vidro, uma barreira invisível, um viés inconsciente, e aqui eu estou representando por pedras né, fortes aí, calçadas, para demonstrar que existe sim um machismo estrutural que impede, existe sim um assédio velado, existe sim uma piadinha que é normalizada, existe sim uma interrupção de fala que é persistente, né? Existe sim muitas barreiras, insinuações. Eu lembro, logo que me tornei gerente, um cliente me perguntou: nossa, você sentou no colo de quem para estar aí nessa cadeira? Foi uma direta, né? No colo de muitos livros, né? Para ter posicionamento, conteúdo e poder quebrar a barreira. E como é que a gente quebra o muro? Eu fiz questão de colocar o muro quebrado mais forte na altura do coração, porque eu quero demonstrar que a gente tem que se aproveitar daquilo que na estrutura nos favorece. Porque na estrutura a gente sabe que o homem é o provedor, daí que vem o machismo estrutural. E nessa mesma estrutura a mulher tem a função de cuidar. E o cuidado está aqui dentro. E é através desse cuidado, é através dessa condição de enxergar também com o coração as pessoas que a gente começa a quebrar as barreiras, que a gente começa a dizer não para o assédio que é sutil, que a gente começa a dizer para o colega que faz uma piadinha que aquela piadinha não tem mais graça, que a gente começa a dizer para aquele que interrompe na reunião: vou esperar um pouquinho aqui, deixa a Dani terminar de falar e depois a gente te ouve. A gente começa a fazer isso com intencionalidade. E aí a gente vai abrindo, a gente vai quebrando o teto de vidro, a gente vai abrindo o espaço, a gente vai quebrando a barreira. E para fazer isso, a gente precisa ser corajoso. A gente precisa ser ousado. E a gente precisa ser vulnerável. Não foi isso que você disse, Isa? Né? E é aí que eu estou parafraseando a Brené Brown, que fala que a gente precisa ser corajoso e vulnerável. E eu disse várias vezes que ir de Santa Catarina para o Acre era a demonstração da minha coragem e da minha ousadia. E que essa coragem e ousadia tinha nome, que era Aldo Roberto Sardá Filho, porque se ele não tivesse comigo eu não tinha ido. Né? A importância de ter esse suporte, esse apoio, essa admiração, que me deu a condição de mostrar que, ok, tenho medo, estou aqui, estou nervosa, estou suando aqui, estou com calor, mas estou aqui. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia para quebrar o muro, para abrir
um pouquinho de luz para quebrar o teto de vidro. E eu caminho, gente, ó, outra executiva aí, presta atenção na IA, a gente precisa mudar esse padrão dela pensar. O caminho é sinuoso, o caminho é difícil, o caminho tem pedra, o caminho tem cicatriz, o caminho tem tombo, o caminho tem tropeço, né? Mas quando a gente faz a jornada com intencionalidade, quando a gente mostra que lá no processo seletivo, que se tem duas pessoas com o mesmo grau de preparação, primeiro a gente vai escolher a mulher para dar a possibilidade. Quando a gente faz isso com intencionalidade, a gente começa a transformar. E aí, eu, claro, sou mulher, faço com uma intencionalidade que me representa, mas isso todos vocês podem fazer. Né? Todos que ocupam uma posição de liderança podem abrir caminhos. O caminho é difícil, é árduo, mas ele é possível. Todos os dias tem uma mulher abrindo caminho. Eu só estou aqui porque outras abriram, outras passaram na minha frente. Thaís está aqui, que é meu exemplo. E hoje, apesar de na posição que eu estou, eu olhar para cima e não ver nenhum exemplo, hoje, apesar de olhar para os lados e ver poucos exemplos, eu tenho a consciência que tem muita gente olhando para mim e me vendo como exemplo. Aí, ó, Fabrício, não posso fugir da responsabilidade. Né? Porque eu sinto um compromisso de continuar trilhando o caminho, por mais difícil que ele seja. Porque tem tantas outras mulheres que também querem e eu estou numa posição de ser espelho. Né? Todo dia tem mulher abrindo caminho, todo dia tem homens dispostos a revisitar os seus preconceitos. Todos os dias tem uma empresa entendendo que diversidade não é uma palavra da moda, que é uma estratégia inteligente do negócio da empresa. Né? Ô Dani, só para reforçar que como pesa, eu lembro que eu falei que eu fui para a minha primeira gerencial lá em Uruará, sendo que eu era de um banco onde só tinha homem, eu era a única mulher. Eu fui a última a ser perguntada promovida. Se eu queria, porque todos eles disseram não vou. E eu fui a última. E aí veio o peso, porque assim, eu sou uma mulher, eu fui a última, primeiro já o preconceito, a gente fica magoada, porque eu poderia ser, de tantos anos, eu poderia ser perguntado antes, fui a última, aceitei, e além de você se sentir magoada, você vai com peso. E sem ser o peso, você vai também com aquela gana, com aquela vontade de mostrar, pois eu vou mostrar para quem eu vi, porque eu tô aqui. Isso faz a diferença pra gente. Como isso pesa, né? Olha só, ali é o peso da responsabilidade, né? Da responsabilidade. E também faz referência, como você falou, porque eu também ouvi, nossa, me fala aí, você foi pra lá e tudo mais. Fui, mas eu tive essa estrutura que você teve. E meu esposo falou, tô com você, vamos. E faz a diferença. E abrir portas também é muito importante para as mulheres, para nós. É um compromisso que a gente precisa ter. A gente precisa é isso. Que a gente dá conta, não é? Independente do lugar, né, do cenário, enfim. É isso mesmo. Então, a gente queria dizer isso para vocês aqui, ó, que o caminho não é fácil, né? É difícil de trilhar, especialmente porque a gente não tem muitos modelos, muitos exemplos, né? A gente é o exemplo, mas é possível, a gente precisa fazer, né? E eu estou extremamente aberta aí para dizer que vocês todos podem contar comigo, né? Quem me conhece sabe aí onde me encontra, lá no Teams, né? Quem não é da Caixa, eu não falei que é na Caixa que eu trabalho, né? Mas está lá no LinkedIn, pode me chamar aí no Instagram, no LinkedIn, onde for, para a gente conversar, vai ser o maior prazer. Eu ainda tenho uns minutinhos e vou ficar ainda mais feliz e honrada se tiver alguma pergunta de vocês para eu responder aqui. Diga, Diogo. Pessoal. Alô? Na verdade, é uma pergunta. Em nome dos seus liderados aqui, você falou em orgulho, né? A gente tem muito orgulho de trabalhar contigo. Você é uma grande líder, uma grande mulher, é moderna, é conectada, inspira a gente a cada dia. Então, obrigado. Fica nervoso, chora. Ainda mais que a promoção.
É verdade. E assim, a forma como você conseguiu se conectar com todos nós, nosso coração faz toda a diferença. Você fez a pauta lá de diversidade, de inclusão. Então você vai muito além dos números, você pensa em nós como um todo. E quanto orgulho a gente tem disso e que bom que você está com a gente. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Eu me chamo Mike, sou de Fortaleza, Ceará. Na verdade, aqui é um depoimento, né? Minha esposa está aqui, a Elana. Ela é colega da Caixa. E, assim, do tempo que a gente passou, do que você falou, várias coisas que a gente brincou, né? Porque quando a gente começou a namorar, ela tinha cargo maior do que o meu. Eu disse, rapaz, vamos, que aí é o meu cofrinho, né? E, enfim, e foi uma coisa que a gente administrou, ela galgou cargos de liderança e tudo. E dentro da liderança, a gente teve uma liderança feminina que trazia muito a figura da Mulher Maravilha. E eu, dentro de casa, eu vendo ela naquela coisa de tentar ser a Mulher Maravilha, e ela entrou no desequilíbrio. Que aí teve problema hormonal, ganhou peso, enfim. Ela estava desequilibrada, e aí chegou no que o Murilo Gun fala, que é a questão do colapso, né? Que colapsou, ela teve uma trombose, e aí ela teve embolia, passou 23 dias internada no hospital, então assim, na UTI, e foram dias que muito pesados assim, pra gente, a gente foi, tocou lá, então ela voltou e aí viu o recomeço, né? Eu vi o recomeço dela, hoje ela voltou à função que estava, e aí tocando uma equipe, então assim, ela tocou uma equipe que veio com um time que está doente, um time que assim, tinha problemas estruturais dentro lá, então na verdade eu queria dizer isso, que assim, a questão nossa não é chegar e falar sobre liderança feminina, mas assim, cabe a nós apoiar, incentivar e fazer com que a gente possa se ver como um ser humano. E aí na questão de estar ser humano, você tem empatia independente do casal. Eu tenho aqui a quem inspirar, né? Mas que a gente busque o ser humano que inspira a gente. Obrigado. É sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta dupla. É o Pedro que a gente está fazendo. Qual foi uma grande liderança feminina que te inspirou? A minha mãe. E também uma grande liderança masculina. Agora vai parecer que eu estou puxando o saco, né? Mas não é, não. A minha mãe é a mulher mais especial que eu conheci na vida. Eu também tive. Minha mãe foi mãe e pai. Porque ela quebrou o padrão da família. E por mais que ela errou buscando acertar, que é o que a gente faz, ela acertou demais, 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 porque eu tenho o maior orgulho dela, eles têm o maior orgulho de mim, e eu sei que por mais que eu reproduzi os erros dela, também foi tentando acertar, e que a minha filha tem o maior orgulho de mim, mesmo eu tendo cometido os erros que eu julguei a minha mãe lá atrás. E só uma última pergunta, agora para fechar. Ela é viva ainda? Ela é viva, ela é jovem, né? Ela tinha 16 anos quando eu nasci. Ela recém tem 60 anos. Eu tenho 44, ela tem 60 anos, é muito jovem. Qual o senso de gratidão? O que você já falou para ela de agradecimento por esse exemplo? Eu peco nisso, sabia, Pedro? Eu peco demais nisso, muito. Agora tenho 1 minuto ainda. Eu peco demais nisso porque eu tenho uma origem de quem não precisava ter uma borracha porque não podia errar, né? Não tem uma origem de uma família que demonstrava carinho o tempo todo. Então, enquanto gestora, eu já me policiei de ter alarme no celular em determinado horário do dia para me perguntar, você já elogiou alguém hoje? Eu já precisei disso, né?
Então, eu acho que eu ainda peco muito nisso, sabe? Mas dá tempo ainda para fazer, né? Sou jovem. E você me perguntou da liderança homem, né? Que me inspira. Júlio me inspira muito, me inspirou demais, especialmente no momento mais difícil que eu tive na minha vida, que foi a perda da Maria Alice. Primeiro, o entendimento de que eu ia ser mãe aos 41 anos de idade, no auge do que eu considerava a minha carreira. E chegar para o Júlio e dizer, que era o meu vice-presidente à época, dizer, Júlio, estou grávida, né? E ele me disse assim, Dayana, se você hoje quiser ser diretora e eu tiver uma oportunidade, eu te designo diretora mesmo estando gestante, sabendo que você vai ficar tantos meses fora e sabendo que a sua filha tem uma necessidade especial que vai... Sabe? Não sei se ele lembra disso, mas ele me disse isso com essas palavras. E não tem como não admirar alguém que tem o cuidado que o Júlio tem com as pessoas. Obrigada, gente.